Livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Esse versículo, irmãos, ele contém uma grande chave na sua linha de tempo de vida, da existência que você tem aqui nessa terra. Nós temos uma linha da existência nessa terra, uma linha do tempo que marca uma cronologia de tudo que você vive e existe nessa terra. Então, a partir de agora, o que você precisa entender? Você vai ler esse versículo entendendo o que Deus faz em você, através de você, e o plano aonde você abandonou tudo e que você se perdeu no meio dessa linha do tempo da existência dessa vida que nós estamos nessa terra. Então vamos lá. Isaías 46, 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Agora, deixa esse versículo aí marcado. Vamos para Lucas. Veja comigo Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 30 até o 33. Nós vamos ler 3 porções na palavra do Senhor. Isaías 46, 10, Lucas 1, 30, 33. Mas, Lucas 1, capítulo 1, versículo 30 até o 33. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora, no mesmo capítulo 1, volta no versículo 13 até o 17. Que diz: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor
e habilitar para o Senhor um povo preparado. Espírito de Deus, a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é cortante, apta para discernir, ó Deus, alma, corpo e espírito, e por isso nós declaramos aqui nesta manhã que estamos diante da mesa de cirurgia e que o Senhor possa operar milagres e maravilhas em nossas vidas, é no nome de Jesus. Esses 3 textos que nós lemos, ele estará norteando nesta manhã a nossa linha de tempo de existência nessa terra. Nós temos uma linha de tempo, irmãos. Nós não vivemos aqui por acaso. Não existe o acaso na vida daquele que conhece as Escrituras. Nós estamos nessa vida, às vezes, nos perdemos nessa linha do tempo da existência nessa terra. Nós nos perdemos, mas o Senhor, Ele nos resgata. Aqui, o livro do profeta Isaías, no capítulo 46, especificamente esse versículo 10 que nós lemos, ele mostra aqui a ação provedora, a ação que antecipa todas as ações de Deus nessa terra. Tudo é para Deus, irmãos, uma forma onde Deus age antes de tudo acontecer. Deus não é pego de surpresa em tempo algum nessa terra. Quando você leu comigo, talvez você não conseguiu discernir isso. Mas olha o que está escrito, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. O que ele está falando? Que antes de acontecer, ele estará anunciando o que está para vir. Antes de uma criança nascer, o que Deus faz? Ele já preparou um propósito para que ela possa vir a esse mundo. Se você está pensando que a sua vida vive no acaso, você se perdeu. Nós precisamos entender aqui, que esse versículo está dizendo para nós, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu queria colocar aqui para você, como que você faz uma mesa. Se você fosse hoje um marceneiro, você vai conseguir agora construir uma mesa. A primeira coisa que você tem que fazer, antes da mesa existir, você precisa, irmãos, imaginar essa mesa. Então, tudo começa onde? Na imaginação. E nós somos filhos de quem? De Deus. Não é do seu pai biológico. E nós somos filhos de Deus. E nós somos imagens e semelhanças dEle. E por isso nós também trabalhamos como Ele. Se nós primeiro imaginamos uma casa, qual é a casa do seu sonho? Você tem a planta, o projeto, as cores da porta, da parede, como que você quer, as salas, tudo, os quartos. Preste atenção nisso. Se nós fazemos isso para nós, ou seja, imaginamos tudo primeiro antes de existir, Deus também é assim. Nós herdamos do Pai, porque somos, repito, imagem e semelhança dEle. Deus, antes de criar o mundo, de formar o mundo, irmãos, Ele imaginou esse mundo. Antes dEle fazer você, antes dEle me fazer, Ele imaginou. Ele sonhou. Nós somos frutos dos sonhos de Deus. Meu Deus, que lindo. Vamos compor uma música. É lindo isso. Nós somos frutos dos sonhos de Deus. Antes de nós existirmos, do mundo existir, Deus sonhou comigo e com você.
E a partir de agora, nós vamos entender Isaías 46:10. Então nós precisamos entender esse projeto. Como que Deus fez? O problema é que a obra que Deus fez com suas próprias mãos, ela fugiu das mãos de Deus. E aqui já começa a ter outra coisa, e nós temos que entender como fazer para que Deus possa nos trazer de volta para o centro dos seus planos reais e eternos que Ele tem para mim e para você. Lucas, capítulo 1, nos versículos 30 a 33, nós estamos vendo aqui, de novo, a beleza das obras que Deus faz nessa terra, e que é o conselho da vontade de Deus e que vai se cumprir. Então nós estamos vendo aqui, em primeiro lugar, Maria, de uma forma muito clara, você já viu essa história, você já viu filmes sobre isso. Aparece o anjo que vem com uma mensagem de Deus para ela. Maria era uma jovem, os estudiosos já estudaram aí algum caso de 14 anos, 15 anos, 16 anos, não temos ainda a certeza, mas o fato é que era aproximadamente essa idade. E aí Deus aparece para ela e apresenta para Maria o quê? Dá um bebê para ela? Deus não deu nada pronto para Maria. O que Deus fez? Deus apresentou os sonhos de Deus para Maria. Deus apresentou o projeto. Deus mostrou para ela o início, antes de tudo acontecer. Maria não tinha ideia do que estava acontecendo. Primeiro que ela assustou com aquele anjo. Lá o texto está dizendo ali que ela viu aquilo e não entendia. Ela ficou surpresa. Então Deus está apresentando para o homem o plano dele. E aí você lê comigo aí. Você diz o quê? O anjo diz: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então até aqui nós entendemos o seguinte: o plano de Deus era que Maria concebesse. Maria não tinha planos nenhum, não tinha nada a ver com a vida de Maria, porque ela não tinha esposo, ela estava ali numa fase de uma pré-adolescência para uma juventude, ela não tinha ideia de qual era o plano real do nosso Deus Pai. E o que aconteceu ali? Ela entendeu: eu vou ficar grávida do Filho de Deus, e o nome dele é Jesus. Mas não foi só isso. Aí você lê comigo, continuando, diz: e esta criança, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha só o tamanho do projeto que Deus entregou na mão da vida de Maria, de uma pré-adolescente. Então nós precisamos ver isso aqui de uma forma melhor. Você tem que entender aqui, não é sobre a história de Maria, porque a história de Maria você conhece, mas você tem que entender o pai de Maria. Quem que era o pai de Maria? O nosso pai, o Deus Todo-Poderoso. Como que ele age? E tem muito a ver com você, porque você às vezes não entendeu quem é o seu pai, e não consegue, talvez, dimensionar o agir do seu pai, que tem tudo a ver com você. Você age igualzinho o seu pai. Você sabia disso? Olha só, agora Lucas, no mesmo capítulo 1, agora no versículo 13, de novo, olha aqui a demonstração do nosso Pai.
no 13 a 17, diz: disse-lhe, porém, o anjo, com outro projeto na mão. O anjo vem para entregar um projeto na mão de um casal, Zacarias e Isabel. Aí ele diz: Zacarias, não temas, porque ele já estava até antecedendo, porque Zacarias, que era um sacerdote, assustou um anjo aparecer diante dele. Então ele já falou: não temas, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então a mesma coisa, um plano, um projeto lindo, que Deus está entregando através de um anjo na mão desse casal. Então entendeu, um filho, ótimo, o nome dele, João, mas também não foi só até aí. O que é essa criança que está sendo entregue na mão de um casal? Qual é o plano dela? O plano de ação? Qual é a abrangência, o significado dessa criança na terra? Eu e você estamos aqui com os planos de Deus cravados em nós. O problema nosso é, nós que somos obras das mãos de Deus, saímos de entre os dedos, escapamos de entre os dedos de Deus, fugimos, somos teimosos, e ali nós perdemos o propósito de vida, saímos da área de proteção, da zona de segurança, e então os planos de Deus são retardados, e nunca Deus muda os seus planos, Ele é imutável. Então aqui diz, o anjo disse que ela teria um filho, e seria colocado o nome nele de João. E aí diz mais: em ti, naquela criança, haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, espera aí. O que aconteceu? Zacarias estava ali dentro de um tabernáculo, dentro de uma tenda, e o anjo está ali como um grande engenheiro, que chega diante de um mestre de obra, e abre, estende aquele projeto gigantesco, e fala assim: olha, vem cá, o que eu tenho para você? Você foi um filho, eu que coloquei a semente, que foi você veio de uma semente, eu coloquei você, eu plantei você no útero da sua mãe, e o que eu tenho para a sua vida? Que você será grande, porque Deus sendo grande, Ele não faz coisas pequenas. Então, de novo, Ele está te mostrando tudo aquilo ali que Ele queria que você fizesse, era o plano que Ele tem para você, e de novo, Ele está abrindo aquele grande projeto. Zacarias olha aquilo, e começa a ver o Deus que ele tem, que ele serve, que é o pai dele, que ele não conhecia. Deus mostra o princípio de tudo antes das coisas existirem. Esse é o nosso Deus, então Ele fez isso comigo e com você. Não tem outro caminho para mim e para você nessa terra, sem os planos de Deus. E nós às vezes escorregamos, saímos entre os dedos do nosso Criador, e perdemos essa zona de conforto, e fugimos nessa linha da existência do tempo que temos nessa terra. E aí o que vai acontecer? Nós esquecemos. Eu queria até assim falar para vocês, se nós fôssemos colocar um tema para essa palavra,
as lembranças de Deus, ou o que Deus tem de você. Porque nós vamos trabalhar sobre as lembranças, sobre os planos que Deus tem sobre você. E que às vezes nós escorregamos e fugimos, mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu dos planos que Ele tem para mim e para você. No mesmo livro do profeta Isaías, incrivelmente, no 49, versículo 15, diz o quê? Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda está amamentando? De sorte que não se compadece do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, todavia não me esquecerei de ti. Preste atenção nisso. Quantas vezes nós esquecemos de Deus? Saímos por ante os dedos dele, esquecemos que ele é o dono da vida, o autor da nossa vida, e agora tudo começa a mudar dentro de nós, porque nós esquecemos. E agora nós vivemos por conta própria. Começamos a fazer um novo plano e esquecemos do plano original de Deus. E vivemos por conta própria, conta risco próprio. E agora tudo começa a ficar diferente. Mas nós estamos nesta manhã entendendo. O Senhor jamais esqueceu dos planos que Ele tem para mim e para você. Eu preciso que você abra comigo aí também, Juízes, capítulo 13. Abra aí comigo. Vamos ver mais uma história aqui. E vamos ver diante de Deus as misericórdias infinitas que são e dura para sempre. Veja comigo aí a partir do versículo, no capítulo 1 de Juízes, 13. Olha o versículo 1 comigo. O que diz aqui? Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Ou seja, impossível. Era estéril, ela não tinha assunto encerrado, ela não tinha condições de dar um filho, de ter um filho ou dar um filho para seu esposo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu e ela lhe disse, apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidarás e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Espera aí só um pouquinho, abre um parênteses aqui comigo. A libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus, por quê? Você lembra lá no versículo 1? O povo de Israel voltou a fazer as práticas que entristeceram Deus, que se afastavam de Deus. Então eles se tornaram escravos dos filisteus. Então, de novo, aqueles que saem dos projetos originais e eternos de Deus, eles se tornam escravos. Escravos da sua própria vontade, escravos da carnalidade do pecado, escravos do mundo. E isso Deus
Deus é o único que pode libertar todos aqueles que estão escravos de si próprio. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Então, ou seja, de novo, nós estamos vendo aqui que Deus está entregando um projeto, de novo, nas mãos de uma mulher, que por sinal era estéril. Agora, onde nós precisamos agora entrar? Nós sabemos a história de Sansão. Então não vamos aqui contar toda a história de Sansão, mas eu queria mostrar para você, e de novo a lembrança, olha a lembrança, trazer em você a memória de o seu Deus, o nosso Deus, o Pai, que é o grande engenheiro, arquiteto, que planejou minuciosamente os planos de toda a vida, ou de toda a existência, de todos que estão vivos nessa terra, aqueles que nasceram antes de nós, aqueles que vão nascer depois de nós, tudo Deus tem planejado em suas mãos. E Sansão, o que aconteceu com ele? Você sabe, um grande homem de Deus, que começou a libertar Israel das mãos dos filisteus. E agora, lá no finalzinho da sua vida, nós sabemos que ele começa agora a quebrar a aliança que ele tinha com seu pai. Ele foge, escapa entre os dedos do seu Criador, e começa agora a viver por conta própria. E de novo, ele se tornou um escravo. E nessa escravidão, no meio de trevas, que virou um objeto de zombaria para os inimigos, que ele era aquele que derrotou seus inimigos com a queixada de jumento. Ele matou 1000. Ele carregou um portão, irmãos, de uma cidade onde ele foi preso por causa da mulher, que era uma prostituta, e ele se apaixonou pela mulher errada. Então essa mulher prendeu ele numa cidade, nos portões de uma cidade. Preste atenção nisso aqui, irmãos. E o que aconteceu? Sansão acorda, eles embriagaram ele, cercado pelos seus inimigos, que eram os filisteus, e preso em uma cidade. O poder do Espírito Santo de Deus era tão grande na vida desse homem, que ele arrancou esse portão com os batentes, com os portais. Era o portão com os portais. Ele arrancou os portões dessa cidade. Irmãos, os eruditos, os grandes historiadores aí, falam que esse portão pesa em cerca de 4.000 quilos. 4.000 quilos. Isso é, incrivelmente, de uma forma humana falando, nós não estamos aí falando de uma coisa simples, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, nós vamos entrar o seguinte, o que aconteceu com Sansão? Ele se tornou agora escravo, cego. Todos nós sabemos a história. Agora eu te convido aí a abrir no mesmo livro de Juízes. Vai comigo no capítulo 16, especialmente no versículo 28 a 30. Olha o que diz. Olha o que diz aqui. Porque isso aqui é para mim e para você, que vivemos escapando diante dos dedos do nosso Criador, fugindo dos planos originais que Deus tem para nossas vidas, e nós vamos cair aonde? Olha o que aconteceu aqui. Sansão estava numa arena diante dos seus inimigos, cego, só, ele estava só, não tinha saída, ele estava no corredor da morte, a única coisa que esperava Sansão era a morte, não tinha saída, porque ele saiu dos planos de Deus. Diz assim, Sansão clamou ao Senhor e disse, preste atenção nessa oração, preste atenção nessa oração.
nós estamos aqui diante do nosso Deus. Olha o que ele diz: Senhor Deus. Aqui Sansão já estava passado, ou ele tinha passado por um processo, ele ficou no moinho, lembra disso? Ele ficou no moinho e ali ele teve tempo de novo voltar os seus cabelos a crescerem, ele teve tempo de voltar a se consagrar, ele se arrependeu, ele viveu agora de novo só com Deus. Então ele começa agora a ter a oportunidade de voltar aos planos iniciais de Deus. Então você que saiu, você que viveu agora a sua própria vontade, preste atenção, Sansão mesmo escravo, o que aconteceu com ele? Ele reconheceu que Deus era o Senhor da sua vida. Então ele começa a oração dizendo: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. E qual que é o tema dessa mensagem? Entendem isso? É o Deus que lembra de você. Mesmo que a sua mamãe, que amamentou você, ela poderia até esquecer de você, mas Deus jamais. Então Sansão, parece que sabia disso, disse: peço-te que te lembre de mim, meu Senhor, e dai-me força, só essa vez, só mais uma vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma, e com a mão esquerda na outra. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? Os meus 2 filhos, quando eles foram andar, forte isso, né? Você já sabe o que eu vou falar, não sabe? A gente pegava na mão direita de um, na mão esquerda do outro, e colocava eles aqui para voltar a andar. Porque no seu caso é voltar a andar. Porque você estava machucado, você estava todo destruído, você estava cego. Então Deus pegou nas suas mãos de novo, a mão esquerda, a mão direita, e Ele começou a fazer você andar de novo. As 2 colunas que sustentam a sua vida. E você começou a dar os seus primeiros passos diante dos seus inimigos. E você sabe o final da história. E a oração dele era para que Deus se lembrasse dele, para que pelo menos mais uma vez. E Deus foi tão misericordioso, que essa mais uma vez, Deus colocou fim em todos os inimigos de Sansão e do povo de Israel, definitivamente. Sansão matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Uma frase que todos nós já ouvimos isso. Mas essa frase, ela serve agora para você. Porque Deus quer colocar um fim em tudo aquilo que está escravizando você, está te cegando, está fazendo você ficar paralítico, está fazendo você viver numa escravidão de si próprio, sozinho, pensando que Deus não lembra de você. Irmãos, o nosso tempo acabou, mas eu não posso parar. 2 Samuel capítulo 9, vai aí.
olha só a conclusão dessa mensagem. Abra comigo aí. Meu Deus. Olha o que diz aqui. Olha comigo, vamos ver a partir do versículo 1. Seu pai precisa de pegar nas suas mãos hoje e te colocar de pé e voltar a andar. Certa ocasião, versículo 1 do capítulo 9, 2 Samuel. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo. Davi simboliza Cristo. Lembra que nós lemos que Maria estava para ganhar um bebê do próprio Deus, que é o Filho de Deus, e que seria o progenitor do trono de Davi. Então Davi representa Jesus. Então, de novo, certa ocasião Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Irmãos, preste bem atenção. Nós precisamos ser amigos de Cristo. Você não tem que servir no sentido de ser aquele que vai ser um funcionário de Deus. Fazer de forma obrigatória, porque você quer algo do salário, de uma recompensa no final do mês. Deus não está aqui para te pagar nada, no sentido de, porque você fez alguma coisa. Deus quer estar com você de mãos dadas, como um filho, como um grande amigo, que faz para o outro, sem nenhuma intenção de nada de troca. Talvez a gente vive a vida inteira tentando fazer algo para Deus, porque queremos receber algo em troca. E aqui você vai entender que não é assim que funciona. Olha o versículo 3. O rei prosseguiu, o rei Davi prosseguiu. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Irmãos, muitos já ouviram essa pregação. E nós sabemos aqui que Lodebar não é um local geográfico, mas é um local na linha da existência de nossa vida aqui nessa terra. Aonde nós estamos em um local perdidos. Porque escorregamos dos dedos entre as mãos de Deus. O que aconteceu ali? Você se perdeu no caminho. Você caiu num lugar dentro de você mesmo, onde você está perdido e você não se encontra mais. Você pensa que Deus não lembra de você mais. Então preste bem atenção, porque isso aqui é algo para você, que Deus está direcionando para você. Então aqui está mostrando para nós claramente. Nós sabemos aqui que a história desse jovem, que ele era paralítico, aleijado dos pés. O que aconteceu com essa criança? Nós sabemos que a mãe dele, no meio de uma batalha, ela foge, então ela cai, e aí teve um acidente. Agora preste atenção, ali não deixa claro como que foi esse acidente. O fato é que essa criança nasceu aleijada dos pés. Preste bem atenção, muitas vezes você se culpou pensando: eu não tenho condições porque eu não tenho pernas. Eu não tenho condições porque eu não tenho dinheiro. Os outros têm as pernas. Os outros têm condições. Os outros têm talento, eu não tenho. Então por isso eu me limitei. Eu me paralisei.
Eu coloquei obstáculos em mim mesmo. Então, eu comecei agora a me isolar, a viver isolado, paralisado. Então pensei que fiquei esquecido. E Deus está aqui de novo falando: jamais me esquecerei de você. 5. Em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar, da onde você está esquecido. Deus mandou esse recado para você, te traz de volta. Deus te traz de volta. Deus te traz de volta. Deus quer fazer você andar de volta. 6. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi. Você está na presença do rei. E se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete. E ele prontamente respondeu ao rei: Eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: Não temas, porque eu chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Meu Deus. Meu Deus. Se você estava perdido nessa linha do tempo da existência, se culpou por ter nascido, ou culpou até o próprio Deus, por você ter nascido com falta de algo. No caso dele, eram as pernas, mas e os seus? Então você parou na linha do tempo, viveu pensando que estava abandonado e esquecido, e nesta hora, o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu te mandei chamar, para você voltar a sentar na mesa, na presença do Rei. Alf, vamos cantar aqui. Jesus, meu primeiro amor, da Fernanda Brum. Eu quero que você, irmãos, cante a canção em oração, que ela diz: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono. Imagina o que Mefibosete fez, quando ele foi restituído à presença do rei, para sentar na mesa. Você acredita que aquele jovem, ele dormiu naquela noite? Ele voltou a se apaixonar pelo rei. Então você, nesta manhã, que está aqui, o Senhor tem para você, que você volte a se apaixonar por Ele. O começo dessa canção é tão lindo, que diz que: dai-me ouvidos para que eu possa te ouvir, dai-me olhos para que eu possa te ver, e dai-me coração para que eu possa te sentir. Jesus. Irmãos, agora é contigo, agora é com você. Onde você está agora, o Espírito Santo de Deus mandou te buscar com essa carruagem.
com essa palavra que vai te abraçar e vai te restituir e vai te trazer de novo a presença do seu Pai, do seu Rei. Você está na mesa. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ore conosco essa canção. Oh, Jesus, 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 Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Ore conosco. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. Sim, Jesus, teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti, Jesus. Eu tenho sede, eu tenho fome. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, a tua presença enche os céus e a terra. Os seus olhos conseguem nos ver, os seus olhos conseguem nos alcançar e lembrar de nós. E o Senhor nos chama com o nosso nome, porque foi Ele que nos colocou, Ele que nos criou, Ele que nos ama. Se existimos, é porque estamos nele, pertencemos a Ele, fugimos da presença dEle, mas estamos nele. Se hoje nós pensamos, é porque Ele soprou, Ele que nos traz o fôlego de vida para dizer para nós tudo que nós vivemos. Se somos protegidos, se prosperamos, tudo vem dEle, tudo é dEle e para Ele, e nossas vidas é para a glória dEle, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Eu quero que você tenha agora diante do Senhor essa dimensão dos braços de Deus, tomando ali suas mãos e te colocando de pé novamente, para que você possa voltar a andar.
para que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, possa dizer para você, que você pensa que você está paralisado, porque você não tem algo, que falta algo para você, mas Ele será para você tudo aquilo que falta na sua vida. Ele vai preencher e Ele vai te colocar de pé novamente. Espírito Santo de Deus, nós oramos, nós colocamos diante do Senhor, Pai, nesta manhã, nossas vidas, Senhor, para que o Senhor possa, Pai, Espírito de Deus, abrir os nossos olhos para que nós possamos te ver, os nossos ouvidos para poder te ouvir, e o nosso coração para poder te amar. Queremos estar de novo, Pai, assentado na mesa, na presença gloriosa, grandiosa do nosso Rei Jesus. Espírito Santo de Deus, nós oramos, nós colocamos nossas vidas de novo nos teus braços, para que os planos que o Senhor tem nas nossas vidas possam se realizar e concretizar. Aleluias. Eu queria que você saísse do lugar onde você está.